Veja que no capítulo 24, sermão profético do Senhor Jesus, no versículo 27, ele diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Neste caso aqui, o relâmpago, ou seja, o aspecto da volta de Cristo, que será dessa forma, em que as pessoas estarão totalmente como nos dias de Noé, vivendo as suas vidas sem se preocupar com o que a palavra de Deus diz. E Paulo exatamente fala isso para os cristãos lá em Efésios capítulo 4, verso 17, que nós não devemos andar como andávamos antes da conversão, antes da verdade da palavra de Deus nos libertar e de uma forma maravilhosa, no novo nascimento, que mostra uma conversão genuína, nos transportar do império das trevas, que antes andávamos dessa forma, obscurecidos no entendimento, alheios à vida com Deus, sem Deus no mundo. Nós fomos transportados do estado de condenação e de juízo para o reino de Deus. E estando no reino de Deus, que é o basileia do grego, nós estamos então em submissão a este rei, em obediência agora às sagradas escrituras. Quem está nesta condição? O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus disse em João 5,24 que passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em juízo. Mas as pessoas estariam andando na vaidade dos seus próprios pensamentos e, como Paulo diz, obscurecidos à vida com Deus, alheios à vida de Deus e, portanto, permanecem então no estado de condenação. A palavra diz aqui que quando Cristo vier, ele virá contra o pecado, ele virá de encontro ao pecado, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, agora ele vai de encontro, diferente daqueles que creem nas Escrituras, diferente daqueles que receberam a Cristo como seu único Senhor e Salvador, recebendo o dom gratuito de Deus, como a palavra diz que pela graça nós somos salvos, e a graça é o cálice, é o favor imerecido de Deus, porque a salvação, o ser humano não tem participação alguma no processo de salvação, porque foi feito há 2000 anos atrás, pelo próprio Deus encarnado, o verbo encarnado, para receber a maldição que ele próprio estipulara lá no Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando disse que se Adão e Eva participassem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E morreram, e destituídos foram da glória de Deus, morreram. Então no dia em que eles participaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram destituídos da glória de Deus, e assim toda a raça humana, porque todos pecaram, de acordo com Romanos 5,12, Romanos 3,23. Os que creem no próprio Deus encarnado e morrendo na cruz para derramar sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, e esse sangue seria um sangue puro, perfeito, como de um cordeiro sem mancha, sem mácula e sem pecado, nascido à semelhança de carne humana, porque o nascimento de Cristo foi de forma virginal, e Deus condena então o pecado original, a condenação no corpo físico de Cristo, como está em Romanos 8,3. O chamado para a salvação também foi de forma unilateral. Cristo nos chama. Em João 5,40 ele exclama para aqueles que não querem vir a ele para ter vida, porque só o Senhor pode nos trazer de volta à vida. Então os que recebem esse dom gratuito passaram da morte para a vida, têm a vida eterna e não entram em juízo. Isso é o que está relatado no Salmo capítulo 103, no versículo 12, que agora vai ser bem diferente do que a gente viu ali em Mateus 24, 27, em que a vinda de Cristo será como um relâmpago que sai do Oriente e vai de encontro ao Ocidente. Ou seja, ele vai contra o pecado e contra aqueles que com o seu coração impenitente, um coração que não se penitencia, um coração que não se arrepende,
Então essas pessoas acumulam ira para o dia da ira. E quando o Senhor se revelar, vai de encontro contra não só o pecado, como contra os transgressores e de coração impenitente, aqueles que resistem ao chamado e que rejeitam a voz de Deus. Esses então estão reservados para o dia da ira, diferente daqueles que recebem um dom gratuito. E portanto a palavra diz no Salmo 103, no versículo 12, dizendo assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Agora aqui ele já leva para longe de nós os nossos pecados, e o pecado então já não tem nem domínio nem poder sobre nós, no sentido da prática e também no sentido das suas consequências. Como diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então aquele que crê em Cristo, ele afasta os nossos pecados de quanto dista o Oriente do Ocidente, ou seja, aqui está o Ocidente, aqui está o Oriente, o pecado nunca nos alcança. Quando na vinda do Senhor, para aqueles que não se arrependeram, tanto vivos quanto mortos, porque ele vai julgar vivos e mortos, Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, agora ele vem do Oriente contra o Ocidente, contra o pecado e contra os transgressores e aqueles que não se arrependeram. Portanto, feliz é você, bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres são aqueles como semelhante àquele homem que encontra um tesouro oculto no campo, e pela alegria de ter encontrado aquele tesouro, ele vai e vende tudo que tem por causa dessa alegria. Ele não comprou o reino de Deus, mas a alegria foi tamanha que ele se despojou de tudo que era necessário pela alegria de ter encontrado o tesouro. Ou seja, após a conversão, a pessoa entende que verdadeiramente o que importa é uma fé única e exclusivamente em Cristo e na palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.